Olá pessoal, tudo bem? Toda vez que eu opero uma criança com uma fissura de lábio ou palato ou lábio palatal, toda cirurgia que eu faço no prontuário ou na ficha de descrição cirúrgica, eu faço um desenho de como era a fenda, aproximadamente, lógico, e de como ficou a cirurgia final. E muitas mães perguntam como é que é feita a cirurgia, de onde eu corto, se usa enxerto, como é que fecha, como é que funciona. E quando eu mostro o desenho da cirurgia para as mães, isso ajuda muito elas a entender essa cirurgia. E além disso, também é uma questão importante para os residentes que estão em aprendizado. Eles sempre pedem para eu desenhar, para ver como é que fica, como é que faz o desenho. Muitas vezes pode ser perguntado, por exemplo, numa prova para a obtenção do título de especialista em cirurgia plástica, como é que se desenha uma técnica de queiloplastia, de palatoplastia. Então eu resolvi fazer um vídeo com esses desenhos mais simples, mais básicos. É óbvio que eu não sou uma exímia desenhista e não faço nada muito complexo, mas eu acho que dá para entender o básico e que dê para você entender como é que é a cirurgia, como é que é o desenho básico, até para você poder reproduzir no caso dos residentes numa prova. Então, eu normalmente gosto de começar o desenho da fissura pelo nariz, porque aí é mais fácil você desenhar a fissura. Você desenha uma narina fechada, uma narina aberta, que desce para um lado e para o outro. Você vai desenhar o nariz como se ele fosse mais alto de um lado e mais baixinho do outro. E pode ter esse desalinhamento que é frequente, principalmente nas fissuras completas. E aí então, de um lado você vem e desenha a vertente lateral e do outro lado você vem e desenha a vertente medial da fissura. Então assim você desenha uma fissura de lábio unilateral completa à esquerda. E aí como é que é a marcação da cirurgia? Pensando, por exemplo, numa técnica como Millar, você vai marcar os pontos, pode marcar no arco do cupido, na base da columela, no arco do cupido do outro lado, tá? Você pode fazer pontos, né, na base da narina, na base alar, pode fazer pontos na base da columela, mas aí já não é muito Millar. Mas se você fizer os pontos básicos do arco do cupido, da base da columela, base narinária e o arco do cupido da vertente lateral, você já tem praticamente a técnica. Você vai fazer o corte do vermelhão, você vem então ligando o ponto, e aí você vai fazer o seu retalho em C e o back cut que você faz aqui na base da narina. Então aqui a gente tem uma narina no nariz, a outra narina que normalmente está aberta pela fenda, o lábiozinho de um lado, o lábiozinho do outro lado. E a gente vai fazer essas incisões que eu já desenhei para fazer os cortes nessa região e fazer essa movimentação, né? Você tem então uma rotação e um avanço do retalho. Esse retalho ele avança e esse retalho ele roda. Por isso que o princípio da técnica é de rotação e avanço. E aí como é que você faz então a resultante final? Uma narinazinha fechada, aí já vem aqui, vai fazer o narizinho. Lembrando que você mexeu nessa narina aqui, aproximou ela, aquele retalho C, ele vai estar lá dentro aqui da narina, ele vem. E aí você consegue descer essa resultante e desenha o lábiozinho para um lado e desenha o lábiozinho para o outro lado. E aí com isso você tem a resultante final, aqui o retalho C. Ele pode pegar um pouquinho aqui dessa base da narina, tá? E aí você pode fazer como se fosse a simulação do ponto também. Fica bem legal quando você está desenhando numa prova, que mostra que você já terminou a cirurgia. Se você quiser demonstrar, por exemplo, a cirurgia do nariz, uma Combi, que você faz essa elevação do nariz sem fazer corte na narina, aí você pode fazer só assim, ó, os pontinhos transfixantes que você faz para subir essa narina
E aí com isso você tem um desenho, né, de um pré-operatório, um pós-operatório, já com essa base das narinas mais alinhadinho e a vertente labial já corrigida também. Então com isso você consegue fazer o desenho de uma fissura de lábio para uma prova, por exemplo. E quando a gente tem uma fissura de lábio bilateral, a gente faz então uma narina aberta, uma outra narina aberta, aí já são mais simétricas, porque é bilateral. Pode ser assimétrico, mas normalmente já é um pouquinho mais simétrico do que uma fissura unilateral. E aí você faz as vertentes laterais. E aí com isso você faz aqui o prolábio, vem aqui e faz a vertente lateral do lábio, a vertente lateral do outro lábio, e aí vai fazer o nariz achatadinho, porque o bilateral ele não tem essa região da columela projetada, então não vai ser aquele nariz mais triangulado como a gente faz no unilateral, é um nariz que você faz propositalmente mais baixinho. Ah, mas e a técnica? Tem várias técnicas que normalmente a gente faz. A gente acaba fazendo a marcação no meio, simulando o arco do cupido. O Millar faz aquele retalho aqui na lateral, o Mulliken já faz um retalho menorzinho aqui. Vem na lateral, marca aqui e você vai cortar um pouquinho para cá, porque essa parte daqui ela vai se encaixar aqui. Eu acho mais difícil cobrar um bilateral, mas a gente tem que estar preparado para tudo, né? Vem aqui, corta para cá. Você pode vir um pouquinho na asa do nariz aqui, porque você vai rodar um pouquinho esse nariz para ele fechar. E aí você também faz esse cortezinho para cá, que vai encaixar aqui. Só que eu estou desenhando mais ou menos uma técnica de Mulliken, que você faz o nariz junto com o lábio. Aí você faz uma incisãozinha aqui e aqui, porque você vai acessar esse nariz para você fazer aquele ponto que você junta as duas cartilagens da ponta do nariz para você fazer essa elevação da columela. E aí, como resultante final, você vai desenhar a narinazinha já mais fechada, o narizinho um pouquinho mais projetadinho. Aí você vem aqui, desenha a sua resultantezinha com a lateral e a lateral. E aí você vai ter a sua resultante final. Você bota os pontinhos para indicar que você já fez a cirurgia. E aí você faz o pontinho aqui para indicar que você também já fez a cirurgia. Um pontinho nos domos e vai ter também às vezes aqueles pontinhos transfixantes para elevação da asa, tipo uma Kombi, que a gente também pode fazer. E aí com isso você tem uma resultante em que você está mostrando que você alongou um pouco essa columela, você acabou levantando um pouco ela com esse reposicionamento das cartilagens do nariz. Em relação à cirurgia de palato, eu gosto sempre de desenhar mais ou menos como é a fenda. Você vai desenhar a fenda no meio, uma úvula, a campainha dividida de um lado e do outro, um hemipalato, um outro hemipalato. E aí a técnica você vai fazer o corte na margem da fenda, que é assim que é a cirurgia mesmo, né? A gente corta aqui na margem da fenda, descola esse tecido para cá e junta num plano no meio e depois descola todo o tecido do palato. Para poder fazer esse movimento de levar esse tecido para lá, a gente corta aqui na lateral, que é a incisão relaxadora. Aí você pode desenhar também a musculatura que está anteriorizada, né? Ali na parte óssea, ela está anteriorizada. Isso seria um desenho do von Langenbeck, que é uma técnica de palato bem frequentemente utilizada aqui no Brasil. E aí você pode desenhar então a resultante final, só uma linha na região do meio da fenda, já a úvula corrigida. Você vem e desenha um lado da fenda, o outro lado da fenda. A incisão relaxadora, você vai fazer ela agora aberta, porque você já fez esse movimento do tecido para cá, para o meio. Você pode fazer ela um pouquinho mais pintadinha, porque a gente normalmente bota um curativo aqui para não sangrar, um hemostático. E aí você desenha essa musculatura já na região mais posterior, que a gente chama de veloplastia intravelar, que você soltou o músculo, jogou ele lá para trás
e deu o ponto nele aqui. Aí você vai e desenha o pontinho que você fez no plano oral. O plano interno nasal, ele não aparece no desenho. Com isso você desenha então um palato, uma fissura de palato e uma palatoplastia a von Langenbeck. Então aqui está a fissura, a fenda do palato, a campainha de um lado, a campainha do outro lado. Aqui a parte anterior, a parte do palato duro. Aqui a parte posterior do palato mole. E depois, quando a gente junta, movimenta esse tecido aqui para o meio, fica essa cicatriz na região medial e às vezes a gente precisa deixar esses buraquinhos na região lateral para poder fazer essa movimentação. O que diferencia o von Langenbeck de um Bardach, ou como está escrito no Mélega, o VO, é que em vez de a gente fazer esse corte e essa incisão relaxadora separada, a gente cortaria todo esse retalho aqui na região anterior, liberaria todo esse retalho, daria o ponto lá na frente, depois você tem que refixar esse retalho lá na frente. E aí, se você faz um desenho assim, com esse corte contínuo na frente, aí já é outra técnica, já é uma técnica de Bardach, é uma palatoplastia Bardach. Se você quiser fazer outras técnicas, você vai desenhar a sua fenda de palato, um hemipalato, um outro hemipalato. Aí você quer desenhar, por exemplo, o furlough, que é a dupla zetaplastia oposta. Então você vem, por exemplo, vem aqui, faz uma perninha do furlough, sobe, vem e faz a outra perninha do furlough aqui. Isso já é a primeira zetaplastia. A outra zetaplastia no plano nasal, ela é em plano oposto. Então você vai desenhar pontilhadinho, porque ela teoricamente você não vê nesse plano inicial. Vem e desenha ela aqui assim. Tchum, 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 tchum. Na frente funciona como um Langenbeck. Você tem que fazer como se fosse um Langenbeck normal. Pode fazer incisão relaxadora, não tem problema, tá? Mas vamos focar na parte posterior, pensando no furlough. Vocês têm que entender que o retalho que vai para posterior é sempre o retalho que vai levar o músculo, porque você quer fazer o reposicionamento do músculo. Seja no plano mais superficial oral ou no plano mais profundo nasal, o retalho que vai rodar para trás na zetaplastia é o retalho que leva o músculo. E aí, como resultante final, você vai ter o quê? Você vai ter esse tipo de desenho aqui. Você vai desenhar a resultante de uma zetaplastia. E aí você pode desenhar um músculozinho aqui. Atrás pode fazer a incisão relaxadora e a incisão relaxadora. E aí com isso você tem o resultante final de uma palatoplastia a furlough. Pode fazer um pouquinho mais quebradinho, né? Menos arredondado para fazer aqui. Não esquecer que você vai botar um hemostático aqui para não ficar sangrando esse espaço. E quando a fissura é bilateral, como é que eu faço o desenho? Eu normalmente gosto de desenhar primeiro a pré-maxila, que é aquela região anterior que vai ter os dentinhos incisivos. Aí funciona aqui atrás como uma fissura normal, né? Um hemipalato, um outro hemipalato. E aí você vai fazer a incisão na margenzinha da fenda, sempre. E aí você vai fazer a incisão aqui. Normalmente, essa distância ela é grande para você fechar direto. A gente acaba tendo que fazer uma liberação total, como se fosse um Bardach aqui na frente. E aí você também desenha um músculozinho anteriorizado. E aí você solta esse retalho e junta aqui. Então, assim você tem a correção de uma fissura bilateral. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, manda para outras mães que querem entender como é que é a cirurgia ou para outros residentes que querem aprender a fazer os desenhos básicos dessa cirurgia. Até a próxima!